bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo aqui do livro Paulo e Estevão, nós estamos ainda no capítulo 7, é um capítulo longo, rico demais. Muitas coisas acontecem, né, nesse capítulo, que é logo após ali a prisão de Estevão, né? E quando começam as primeiras perseguições promovidas por Saulo. E ele, nessas perseguições ali, né, ele toma várias atitudes, e nós estamos aqui, na parte que nós estamos, é uma diligência que o próprio Saulo faz ele vai para prender, né? Ele prende não só aqueles dois judeus que estavam presentes, veja que eram dois fariseus, eram dois que pertenciam ao farisaísmo, e só de ouvir a autodefesa, né, as alegações finais, digamos assim, do Estevão durante o interrogatório, só de escutar o discurso ali de Estevão, sentiram-se tocados no coração, distribuíram toda a sua, entregaram a parte ali da herança dos seus filhos, e o restante da sua riqueza eles entregaram toda ali para o Simão Pedro e os homens do caminho para as obras de assistência, e se converteram ali a seguidores de Jesus e a reconhecendo Jesus como o Messias, né? E assim, desculpem, gente, eu fui tirar aqui, meus cachorrinhos estão fazendo bagunça, porque senão vai aparecer no áudio. Bom, continuando. Então, o que acontece? Saulo manda prender esses dois fariseus, né, que reconheceram Jesus, e além disso ele já parte para mandar prender também Simão Pedro e todos os discípulos ali na casa do caminho. E quando ele chega lá, nós vimos que ele prendeu todo mundo e não houve oposição nenhuma. Ele começou de fato por Pedro, né, por Simão Pedro, depois ele chega até João, depois Filipe. Nenhum deles ofereceu a menor resistência, e ele não conseguia compreender isso, ele não entendia, ele julgava que isso era um ato de covardia, ele não conseguia entender o ensinamento de dar a outra face, né? Então ele ainda não para ele era muito complicado, então ele nem entendia, ele ficava assim, achando que era um mero ato de covardia mesmo. E nós paramos na parte porque eles saem ali andando por todos os aposentos, né, todos os cômodos ali da casa, e onde eles iam encontrando algum dos seguidores, né, de Jesus, eles prendiam. Ele prendia, né, abstendo-se, obviamente, dos assistidos. Os assistidos estavam ali como se eles estivessem entrando num pronto-socorro, num hospital. E os doentes, obviamente, né, estavam ali sendo cuidados, mas vamos supor, os médicos, os líderes ali, os que estavam prestando os cuidados, prendendo todo mundo. Então, os seguidores de Jesus que cuidavam das pessoas, prendendo um a um, mas os assistidos não, né, porque eram muitos, nem seria possível prender, recolher todo mundo ali. E aí, ele sai procurando, vamos dizer assim, os líderes, né? Eles entram no aposento e encontram ali, foi nessa parte que nós paramos a semana passada, quando eles encontram Tiago. E o Tiago, a gente percebe que ele ainda não tinha ele era um seguidor de Jesus, ele conviveu com Jesus, mas ele não tinha ainda o judaísmo, né, a crença em Moisés, ainda falava muito alto. É tradição, gente, e a gente tem que entender que romper com tradições, romper
com crenças, não é algo muito fácil. Aliás, a palavra nem é essa, porque a ideia não é romper. Jesus não veio trazer violência, ele não chegou, ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Ele não veio querer revogar Moisés. Ele veio mostrar um outro ângulo da lei de Moisés. Ele veio tirar um véu para que a humanidade naquela época enxergasse algo a mais na lei de Moisés, enxergasse o amor dentro da lei de Moisés. Mas algumas mentes não conseguiram compreender isso, achava que seria um rompimento algumas coisas. E Tiago aqui, nós vamos perceber que ele é um desses casos, ele não tinha uma maturidade espiritual ainda tal como a de Simão Pedro nesse instante, né? Porque nós também vimos que Simão Pedro, ele teve todo um amadurecimento de personalidade espiritual mesmo, né? Desde o tempo que esteve junto com Jesus até o período até os momentos ali da crucificação, depois da ressurreição, do período que Jesus ficou até o dia de Pentecostes. Então, assim, Pedro teve várias vivências e o seu aproveitamento espiritual desse período com Jesus, ele conseguiu extrair muito mais. Cada um extrai aquilo que consegue. Tiago conseguiu um pouco menos, embora era um seguidor de Jesus, reconhecia Jesus como Messias, mas ele ainda tinha fortes amarras às tradições mosaicas. Tanto que quando ele é encontrado no quarto por Saulo e os seus soldados ali, ele é pego numa típica ritualística de oração mosaica, e Saulo se surpreende, fala, nossa, tem um aqui que não é tão maluco, né, tipo assim, e ele não estava fazendo aquilo para se safar, era que realmente na hora do desespero, a fé dele estava mais em Moisés do que em Jesus. Naturalmente, espontaneamente. Não era porque ele estava querendo se safar, né? Tipo assim, já que Saulo é um defensor da lei de Moisés, então eu vou fingir aqui que eu sou de Moisés para não acontecer. Não, não era, não. Ele era muito sincero na fé dele. Né? Ele ainda não era o que ele conseguia, era o grau de maturidade. Se a gente for pegar, por exemplo, e tentar quantificar, né, usando com base ali a parábola dos talentos, a gente pode dizer que Simão Pedro, João, os outros eram aqueles ali que tinham que receberam 5 talentos e conseguiram mais, né? Talvez um outro ali 3, talvez ele é daqueles, né? O Tiago, digamos que ele seria aquele que tinha 3 talentos. Ele conseguiu fazer alguma coisa, mas não tanto quanto os que tinham 5 talentos, né? E a gente sabe, o talento que cada um recebe, na verdade, é de acordo com a aptidão, é de acordo com a possibilidade de lidar que cada um tem. Ele não teria a possibilidade de lidar com 5 talentos, né? Mas apenas com 3. E é só uma analogia que a gente está fazendo para entender aqui o grau de maturidade espiritual de Tiago, que, embora seguidor de Jesus, né, crendo que Jesus era o Messias, ele ainda tinha muito das leis de Moisés muito arraigado nele, né? Então o processo dele a gente vai ver no decorrer da história do livro como que isso fica demonstrado. E aqui já é uma das primeiras partes que a gente percebe. A primeira foi quando ele se opôs ali à postura de Estevão, né? Ele achou que Estevão foi ousado demais, porque ele não conseguia imaginar que alguém pudesse tentar fazer como Jesus, né? Que para fazer aquilo, só Jesus, os demais, eles, como apóstolos, né, seguidores, eles não poderiam fazer tanto. Então veja que ele ainda não tinha a condição de perceber, né, que eles poderiam e deveriam procurar compreender mais e melhor ao Cristo, ao ponto de tentar até imitá-lo mesmo.
Então, a primeira oposição que a gente vê ali, não oposição, de uma certa divergência foi mesmo em relação a, a Estevão, né? Ele não apoiou a forma como Estevão se portou ali, a firmeza, né? Agora também é um segundo momento que a gente percebe aqui como que Tiago ainda traz a lei mosaica muito, muito, muito forte dentro dele, que é aqui, olha, a gente vai até ler o finalzinho, que foi quando Saulo entra no quarto, né? E ele não estava fingindo, né? Olha, na verdade, segundo as palavras aqui de Emmanuel, né? Olha, na verdade, ele não pudera compreender maiormente, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão. Afinal, inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Então, ele entendia Jesus não integralmente, mas parcialmente, né? Quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperava os verdugos que se aproximavam. Então ele se ajoelhou e ele estava ali numa típica posição mesmo da forma como os seguidores ortodoxos da lei mosaica se posicionavam diante das preces, né? Porque ele achava, ele não conseguia ainda ter essa confiança em Jesus, mesmo sem a presença física, né? Ele conseguia ter essa confiança sem a presença, digamos assim, né, uma confiança mais espiritualizada em Moisés, né, na lei de Moisés, do que em Jesus e nos ensinamentos de Jesus. E aí, continuando, né, ele nessa posição que ele estava ali no quarto, então, continuando aqui, olha, em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Então, veja, né, ele ficou de boca aberta, quer dizer, no meio ele achava que era uma profanação à lei mosaica, e ele encontra ali, Tiago na posição daqueles que só os mais ardorosos faziam, né? Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam, né, de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. Como que, né? Porque por causa da postura dele, então todos foram presos. Vamos lá ver agora o que vai acontecer com Tiago. Olha, em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. Veja que Saulo, embora rígido e parcial, ele era, dentro do que ele acreditava, justo com as suas crenças, né? Então, olha, ele estava lá para prender todo mundo que ele achasse que era cristão. Ele encontrou um que foi Tiago, numa postura que remetia à lei mosaica. Ele provavelmente ele não vai prender, né? Vamos aqui. Ou seja, ele cumpre aquilo que ele acredita. Se fosse birra por birra só, ele ia prender todo mundo, não ia querer nem saber. Então, ele era consciencioso com aquilo que ele acreditava de fato, Saulo, né? Olha, o argumento que justificava a sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. E aí ele pergunta, né? Mas não sois amigo do carpinteiro? Saulo pergunta para Tiago, né? Mas não sois amigo do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu. Olha o que Tiago, né? Ele foi, olha, presença de espírito que Emmanuel coloca aqui, ele estava auxiliado pelo invisível, sem perceber, mas ele
né? Ele estava, olha, não me consta que a lei nos impeça de ter amigos, ou seja, na lei de Moisés você pode ter amigos, qual o problema? E olha a pergunta de Saulo, né? Não sois amigo do carpinteiro? E ele responde usando a lei. Na lei, não me consta que nos impeça de ter amigos. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu. Mas o que acolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? Olha, que pergunta, né? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. E de fato é mesmo. A lei de Moisés veio primeiro, não é? É a primeira revelação. Ele estava inspirado. Ele estava inspirado aqui. Ele estava sendo assistido. Talvez não estivesse percebendo, mas por quê? Não era para ele ser preso. Como a gente, né, vai ver que não era. Ante a resposta que o desconcertava de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fica em paz, então Tiago não vai ser preso. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo o talismã que conservava a sua liberdade. Então, veja, aconteceu isso, ele já tinha essa tendência, ele fez essa leitura, ele não fez a leitura que Emmanuel nos contou aqui, que ele estava assistido pela espiritualidade. Que espiritualidade, gente? O próprio Cristo estava ali enviando os seus espíritos para auxiliá-lo, né? Então, ele não conseguia enxergar esse além, como ele estava orando de joelhos perante a Torá, a lei de Moisés, ele achou que como se fosse foi a lei de Moisés que o safou e não Jesus. Veja, né? Olha só. Então ele vai passar a ser aí, desse dia em diante, essa postura dele vai ser mais... ele vai reforçar mais ainda. Podemos dizer que ele vai quase que... não, ele vai ficar, vamos dizer assim, fanático, né? Vamos ver aqui. Olha, desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre, olha, consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. Olha, que interessante isso daqui. Essa nota do Emmanuel, gente, isso aqui vale um estudo. Essa nota aqui do Emmanuel, olha, o fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. Por quê? Porque ele ficou tão impressionado com ele ter sido salvo, vamos dizer assim, e nessas circunstâncias, que ele de fato acreditou que ele foi salvo ali por causa da lei de Moisés. E aí, por esse motivo, a gente vai ver que ele fica muito, não é entre a cruz e a espada, ele segue a Jesus, mas a lei ali fica, a lei de Moisés fica cada vez, ele não consegue, não é se despojar dela, mas ele não consegue enxergar ela de uma forma mais ampla, igual os outros, como nós falamos no começo, né? E aí, o que aconteceu? Os historiadores, diante disso, sem entender esses motivos aqui, que a gente acabou de ter aqui de informação de Emmanuel para nós, né? Então, sem essa informação, a gente, de fato, os historiadores comuns pintam Tiago ali como um fanático, né? Como uma pessoa intransigente, como um diferentão. Então, quando a gente pega, por exemplo, para ler o Atos dos Apóstolos, a gente fica até, né, fica chocado ali com a descrição que tem de Tiago, né, pelos historiadores comuns, né?
Então, continuando aqui, olha. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair. Quando de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. O que será, né? Vamos ver. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai. Anciãos trêmulos osculhavam-lhe as mãos, veja, né? Então, todos aqueles sofredores, e era uma multidão, desesperadas, e todos se moveram ali em direção de Pedro, chorando, pedindo, ou seja, né? Então, aquela cena para Saulo, a gente não consegue nem encontrar palavras para descrever o que ele poderia estar sentindo, né? Vamos aqui que Emmanuel certamente vai fazer isso por nós. Então, olha. Então, as pessoas, né? Todos aqueles assistidos, todos aqueles sofredores, e era, gente, uma multidão, não eram poucos, tá? Eram muitos, olha. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha, debulhada em pranto. Aí o outro, meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. E Pedro, né, Simão, responde: encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante, surgiu a figura de Saulo, que regressava. Contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram, espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso que mal se punha em pé adiantou-se. O velho Samônio, que é aquele que era o amigo de Gamaliel, que vimos a semana passada, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, né? Então, quem era esse Samônio? Ele era um fariseu. Ele era um dos confrades do Saulo, né? De Gamaliel, amigo de Gamaliel. Então, ele, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber para onde vão esses prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarcense, esboçando um gesto de repugnância, né? Nojo ali, porque ele era leproso. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário da Cesareia revidou com firmeza: o homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus, quando no exato cumprimento dos seus deveres, mas nesta casa falam os códigos de humanidade. Para vós eu sou um imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Onde a vossa justiça? Crede somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Em ouvindo aquela voz digna, que fluía da miséria e do sofrimento como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Ele era mendigo agora, mas ele era um fariseu, né? Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes? Enganai-vos se supondes inércia em vossa atitude.
Os fariseus levaram Jesus ao calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora o Sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro, nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Nesse íntere não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido: Cala-te, miserável! Onde estou que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. E designando-o a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Né? Veja, né? A falta de indulgência, né? Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíram amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos. Os demais doentes encolhiam-se estarrecidos. Era a força, né? Sempre a força. O mais forte dominava. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida a caminho do cárcere. 2 crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos nós? Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não demorarei. O próprio Saulo intimamente estava comovido. Entretanto, não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor, naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarsense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir mais uma vez o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbâncias de escândalo político. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão, incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. És do caminho? És de Cristo Jesus? Perguntava um deles a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu, gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação.
Depressa, dize depressa, tornava o Beleguim desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos, e retrucava com profundo temor: eu não, né? E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas? Fui buscar remédio para um filhinho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos seus auxiliares: muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda ao regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. A gente vai parar por aqui porque já deu o nosso horário, e aqui de fato começamos a ver assim um quadro mais nítido do que foram essas primeiras perseguições. Então, após deflagrar essas prisões de Simão Pedro, de João e de Felipe, né? Tiago foi poupado. Mas após isso daí foi deliberadamente todo mundo, né? Então saiu-se, assim, eram feitas diligências por toda Jerusalém ali, procurando quem fosse, quem se demonstrasse ali simpatizante da causa do Messias, né? Dos seguidores de Jesus, eram todos presos ali sem o menor critério, né? E de forma assim indistinta, homens, mulheres, quem fosse. Então as pessoas ficavam ali, estavam todos muito amedrontados, e como o Emmanuel descreve, houve um verdadeiro êxodo, né? Quer dizer, uma partida em massa, as pessoas fugindo mesmo em massa, com medo ali das represálias dessas primeiras perseguições. Então assim, nós encerramos por hoje, né? Voltaremos a semana que vem para ver como que se conduzirá mais fatos desses momentos ali difíceis, dessas primeiras perseguições. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, uma boa semana.